Vamos então à questão 2 dos desafios da UMIF 2020, para você que está se preparando para a prova que é amanhã, ou para você que está só estudando matemática e já não vai fazer a prova, está vendo em outro momento, mas está estudando. Esta é uma questão que envolve combinatória. Então vamos à questão. Para um determinado evento artístico, que será realizado na segunda fase da UMIF 2020, inscreveram-se 12 pessoas. A comissão organizadora do evento decidiu que elas formariam 4 grupos de 3 pessoas para um melhor aproveitamento das atividades. Para se formar os grupos, sugeriram 2 propostas. Formar 4 grupos com os seguintes nomes: UMIF, Online, Domingo e 25/10. A segunda proposta, formar 4 grupos, mas sem nomeá-los. Um dos participantes se interessou em verificar a quantidade de maneiras distintas com que se pode fazer a distribuição dos inscritos nos 4 grupos, de acordo com cada uma das propostas. E aí vem as opções. Então, pode-se dizer em relação a estas quantidades que nós já temos, como eu já falei, nós temos isso já a solução disponível no site de preparação da UMIF e é a letra D, tá bom? A nossa proposta é discutir aqui o passo a passo da solução, caso você não está no nível, não viu essa disciplina ainda, talvez tenha alguma dificuldade. Então nós vamos fazer comentários aqui sobre a solução proposta. Então, primeira coisa, nós temos 12 pessoas e vamos dividir em grupos de 3. Então, vou colocar aqui, é clássico nesse tipo de resolução, eu coloco as posições a serem ocupadas. 3, 3, 3 e 3. Essa é a primeira proposta, vai nomear. Então, esse cara vai ser o UMIF, esse vai ser um online, esse vai ser o domingo e esse vai ser o 25/10. Ok? Então, o princípio dessa resolução é sempre o mesmo, independente do que esteja acontecendo, se vai ser arranjo, se vai ser permutação, tá? Então, eu tenho 12 pessoas e eles vão ocupar as posições, beleza? Tem um grupo, eu faço uma espécie de ordenação e vou ocupando essas posições e vou, claro, descontando uma vez que uma posição já está ocupada. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? 12. Aqui eu tenho quantos? 11. E aqui eu tenho 10. E eu faço o produto dessas 3. Beleza? Aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 6, 5 e 4. E sobraram, então, 3, 2 e 1. Beleza. Agora, eu escolhi na formação do grupo Maria aqui. Maria, João e Pedro. Esse é um grupo possível. Quando eu fizer Pedro, Maria e João, é o mesmo grupo, porque a ordem não importa. Então, eu tenho que fazer descontos aqui. Então, para esse UMIF, eu tinha 12 vezes 11 vezes 10. Só que de quantas formas eu posso embaralhar esses 3 caras aqui dentro? 3 fatorial. Eu desconto essa possibilidade. Por quê? Novamente, fazer por letra que é mais fácil, né? A, B, C. Aí já ocupei A, B, C. Se fosse C, B, A, é o mesmo grupo. Então, eu tenho que descontar. Eu contei dobrado. Mas se fosse B, C, A, também seria. Então tem que descontar. Se fosse A, C, B, também ele é o mesmo grupo. Então eu tenho que descontar essas possibilidades de permutação aqui uma vez que eu fixo o grupo. E as possibilidades aqui
são 3 fatorial. Beleza? Então eu faço esse desconto. Agora, como a gente está comentando aquela questão, onde que está aquele C lá? Observe. Se eu multiplicar aqui, aí você precisa ter um mínimo de ciência do que é o fatorial. O fatorial é quando você tem um n fatorial, é quando você faz 1 vezes 2 vezes 3 até o n. Tá? Isso é fatorial. Aí tem algumas propriedades que a gente pode fazer, considerar aqui ponderações, por exemplo, a recursão, né? N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Beleza? Dá para chegar à conclusão disso facilmente. Então, se eu multiplicar 9 fatorial em cima e embaixo, eu não alterei nada na conta. Por quê? Porque 9 fatorial sobre 9 fatorial é a mesma quantidade. É como se eu estivesse multiplicando por 1. Não altera nada. Agora, o resultado disso aqui é que em cima vai ficar 12 fatorial, correto? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 é o 12 fatorial. E aqui eu vou ficar com 3 fatorial. E o 9 é o quê? Exatamente 12 menos 3 fatorial. Quando eu tenho essa estruturazinha, eu tenho uma notação específica, é a combinação de 12, 3 a 3. Beleza? Esse cara é aqui sobre esse fatorial e esse menos esse fatorial. Então, esse símbolozinho aqui, que aparece aí na solução, NKAK, é igual a N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial. Beleza? Então, isso é esse Czinho que está aí. É claro que se está vendo pela primeira vez, você vai precisar de mais exemplos para fixar. Beleza? Então, esse aqui tinha 12, vai do 12 até o 10, né? Então, eu tenho 12 possibilidades, 3 a 3. Esse segundo, para o online, eu tenho quantos? Então, eu vou ter 12, 3 a 3. Pelo princípio multiplicativo, vai ficar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. A quantidade dessa, vezes a quantidade dessa, vezes a quantidade dessa, vezes a quantidade dessa. Aqui eu tenho quantos? Já tirei 3, sobraram 9. Para combinar de quantos? 3 a 3. Então, é 9, 3 a 3. Aqui sobraram quantos? É combinar 6, 3 a 3. E, por fim, combinar 3, 3 a 3. Beleza? Isso é a quantidade de possibilidades que a gente tem ali. E a gente vai precisar fazer essa conta pelo enunciado, né? As opções. Voltando aqui, a gente até consegue eliminar algumas, né? As duas propostas apresentam a mesma quantidade, é o quádruplo da outra, a gente vai conseguir eliminar algumas coisas aqui, mas nós vamos precisar também mostrar que valor é esse aqui para poder conseguirmos fazer a conta. Aí ele faz lá, né, 3.369 maneiras. Se você não tinha visto isso ainda, a partir dessa definição aqui é uma boa prática chegar nesse valor aqui, você vai treinar aí. A segunda maneira, como é que funciona? Observe, aqui está nomeado, então esse cara é diferente desse. Se um grupo de pessoas caiu no OMIF, é diferente quando esse grupo de pessoas cai no online, correto? Mas se eu tirar os nomes,
Não tem mais o MIF online. O grupo de pessoas que cai aqui, se ele cair aqui, tanto faz, continua sendo a mesma distribuição. Beleza? Imagine que eu tenho uma distribuição aqui, pensa nos números. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Se 9, 8, 7 tivesse aqui e esse tivesse aqui, ia mudar se não tiver nome? Não muda, continua sendo os mesmos grupos. Então eu tenho que novamente pegar essa quantidade aqui, essa é a primeira proposta, que tem nome. Para a segunda proposta, quando eu tiro a nomenclatura embaixo, então a posição já não tem mais relevância. Eu tenho que pegar essa quantidade aqui, C12, combinação de 12, 3 a 3, combinação de 9, 3 a 3, combinação de 6, 3 a 3 e combinação de 3, 3 a 3. E esses caras, eles podem combinar, pode permutar aqui dentro, pode trocar de posição. De quantas formas possíveis? 1, 2, 3, 4 fatorial. Então essa é a quantidade da segunda proposta. E ele faz a conta aqui dá 11.000, dá 15.400. Beleza? Para a segunda proposta nós temos isso. Aí, como eu falei, se eu não tivesse calculado, em geral quando a gente está fazendo essas contas a gente acha que não vai ser necessário, né? Porque envolve muita conta. Aí eu posso vir aqui nas propostas. As duas propostas apresentam a mesma quantidade? Não, essa eu conseguiria eliminar. A primeira proposta apresenta o quádruplo da quantidade da segunda? Não, porque a primeira tem uma quantidade X, né, que é aquele C12 por 3, C9 por 3, C6 3 a 3, C6 3 a 1. A segunda é o quê? É esse X sobre 4 fatorial, que é 24. Então ela não é o quádruplo, ela é 24 vezes maior. Então essa eu consigo eliminar também. A segunda proposta é uma quantidade equivalente a 1/12, também não. É 1 sobre 24. Agora aqui eu já preciso observar com mais carinho. A quantidade de uma proposta é um número ímpar e a outra é uma quantidade, é um número par. Eu conseguiria fazer considerações aqui, porque esses fatoriais em cima, todas aparecem o 2, enfim. Eu conseguiria eliminar aqui com um pouquinho mais de sofisticação, pensando um pouquinho mais, eu conseguiria eliminar essa, tá? Porque as duas são pares, não tem uma ímpar e um par. Isso faria sobrar essa aqui e eu iria marcá-la sem fazer conta e tendo a convicção de que ela é a correta por exclusão, tá bom? Mas, se você fizer isso, você tem que ficar comentando, por exemplo, se fosse discursiva, comentando por que não é essa, por que não é essa, por que não é essa, por que não é essa. Talvez vale mais a pena vir fazer esse cálculo e mostrar de fato. Termina a conta, mostra que é isso aqui, faz a diferença, mostra e vem aqui e marca sem ficar investigando as outras quatro, né? Então essa é mais um desafio. Vamos então, em algum momento aí da tarde, para a questão 3.